Leitura bíblica em um ano. Continuação. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou e disse: faço isso porque o Senhor ungiu você para ser o líder de Israel, o seu povo. Quando você partir, vai ver 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelsa, na terra de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas já foram encontradas e que seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com a sua demora. E pergunta: o que posso fazer para encontrar meu filho? E quando você chegar ao carvalho de Tabor, verá 3 homens vindo em sua direção. Eles estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus no altar que existe ali. Um deles estará levando 3 cabritos, outro estará levando 3 pães e outro uma vasilha de vinho. Eles vão cumprimentá-lo e oferecer-lhes 2 pães que você deverá aceitar. Depois disso, você irá a Gibeá Elohim, também conhecido como Monte de Deus, onde se encontra uma tropa dos filisteus que guarda a cidade. Ao chegar lá, você encontrará um grupo de profetas descendo do monte. Eles virão tocando saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles também profetizarão. Neste momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles e será transformado em uma nova pessoa. Assim que esses sinais se cumprirem, tome as decisões que parecem certas para você, pois o Senhor estará com você. Vá a Gilgal e espere ali por mim durante 7 dias, pois eu irei lá a fim de oferecer os sacrifícios queimados e os sacrifícios de paz. Quando chegar, eu lhe darei outras instruções. Quando Saul se despediu e virou as costas para se afastar dele, Deus mudou o coração de Saul. E todos os sinais profetizados por Samuel se cumpriram naquele dia, no momento em que Saul e o empregado chegaram a Gibeá. Gibeá é o monte de Deus. Viram os profetas que vinham ao encontro deles. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele também começou a profetizar no meio deles. Quando seus amigos souberam disso, exclamaram: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul agora também é profeta? E um homem dali acrescentou: e quem é o pai deles? Daí teve origem o provérbio: Saul também está entre os profetas. Tendo Saul acabado de profetizar, subiu ao monte onde estava o altar. Por onde vocês andaram? Perguntou o tio de Saul. E Saul respondeu:
Saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos ao profeta Samuel. E que foi que Samuel disse? Perguntou o tio. Ele disse que as jumentas já tinham sido encontradas. Respondeu Saul. Porém, ele não contou ao tio que Samuel o tinha ungido rei. Samuel mandou que todo o povo de Israel se reunisse em Mispa e deu ao povo este recado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e livrei vocês do poder egípcios e de todas as nações que maltrataram vocês. Mas, apesar de ter feito tudo isso em favor de vocês, ainda assim rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: preferimos ter um rei. Por isso, apresentem-se diante do Senhor, de acordo com as suas tribos e grupos de familiares. Assim, Samuel reuniu todas as tribos de Israel diante do Senhor, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Então, Samuel fez chegar a tribo de Benjamim diante do Senhor, grupo de família por grupo de família, e a família de Matre foi escolhida. E finalmente foi sorteado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não o encontraram. Por isso, consultaram novamente o Senhor. Ele está aqui entre nós. E o Senhor respondeu: Saul está escondido no meio da bagagem. Eles correram e o trouxeram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, ele era maior do que todos do povo. Os mais altos do povo só lhe chegavam aos ombros. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo o homem que o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Samuel repetiu então ao povo os direitos e obrigações de um rei, e escreveu-os num livro e colocou esse livro num lugar especial perante o Senhor. Depois Samuel mandou que todos voltassem para casa. Quando Saul voltou para sua casa em Gibeá, Deus tocou o coração de um grupo de homens valentes que foram com Saul. Havia, porém, alguns vadios que exclamavam: como este homem pode salvar-nos? E desprezaram Saul e não lhe trouxeram presentes algum. Porém, Saul não lhes deu ouvidos. Em capítulo 11 de 1 Samuel, versículo 1. Então Naás avançou com o exército amonita contra a cidade israelita de Jabes-Gileade e a cercou. Porém, os moradores de Jabes
disseram a ele: vamos fazer um acordo e nós seremos seus servos. Todavia, Naás, o amonita, respondeu: farei um acordo com vocês, mas somente sob uma condição. Arrancarei o olho direito de todos vocês, como vergonha para todo o Israel. Então, as autoridades de Jabes disseram a ele: dê-nos 7 dias para ver se conseguimos algum auxílio, mandando mensageiros para o restante de Israel. Se nenhum dos nossos irmãos vier salvar-nos, aceitaremos suas condições. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade onde Saul morava, relataram ao povo a respeito da situação em que se encontravam os moradores de Jabes. E todos começaram a chorar em voz alta. Saul estava arando a terra no campo com 2 bois. E quando voltou à cidade, perguntou: o que há com o povo? Por que toda essa gente está chorando? Então, contaram a ele a respeito da mensagem que veio de Jabes. Então o Espírito de Deus tomou conta de Saul. E ao ouvir essas coisas, ele ficou furioso. Pegou 2 bois e os cortou em pedaços e mandou mensageiros levarem os pedaços por todo o território de Israel. Isto é o que vai acontecer aos bois de todo aquele que não quiser seguir Saul e Samuel na batalha. Anunciou Saul. E Deus fez com que o povo tremesse ao Senhor, e todos vieram a ele com um só pensamento. Quando Saul contou os homens em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel, além de 30.000 homens de Judá. Em vista disso, mandou os mensageiros de volta a Jabes Gileade, com este recado: nós iremos salvar vocês amanhã antes do meio-dia. Foi enorme a alegria do povo quando os mensageiros chegaram com a torcida. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vocês e vocês podem fazer conosco o que desejarem. Mas bem cedo, na manhã seguinte, Saul chegou. Ele dividiu o seu exército em 3 companhias e atacou de surpresa os amonitas e os matou até a hora mais quente do dia. O restante do exército amonita se espalhou de tal maneira que não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que diziam que Saul não seria nosso rei? Tragam esses homens aqui e vamos matá-los. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos todos a Gilgal e confirmemos Saul como nosso rei. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamaram Saul rei diante do Senhor.
Depois apresentaram ofertas de paz ao Senhor, e Saul e todo Israel estavam muito felizes.